Olá, boa noite. Você acompanha agora mais um programa que a TV Guarapari faz aí da série de entrevistas, Eleições 2018. E no estúdio, Davino Matos, com a gente hoje, o candidato ao Senado Federal da Rede, Fabiano Contarato. Boa noite, candidato. Boa noite. Também conosco, o jornalista convidado, Marcelo Paranhos, que é editor do site Realidade Capixaba. Boa noite, Marcelo. Ao longo do programa, Marcelo também irá fazer perguntas ao candidato. E para começarmos, candidato, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua apresentação pessoal, olhando para aquela câmera ali, que o senhor vai falar diretamente com o telespectador e também os eleitores. Ok. Inicialmente, eu quero agradecer o convite e falar que com bastante satisfação que eu estou aqui. Bom, meu nome é Fabiano Contarato, eu nasci em Nova Venécia. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha família mudou para Vila Velha. Ali eu cresci e eu sou delegado de polícia há 26 anos e leciono no curso de Direito, a disciplina de Direito Penal e Processo Penal há quase 20 anos. Tenho um filho, o nome dele é Gabriel, e me motivou muito a trabalhar na Delegacia de Delitos de Trânsito quando eu conheci essas famílias que perdiam seus entes queridos no trânsito, me despertando ali, porque elas me faziam muitas perguntas que, infelizmente, quem tinha que responder eram os representantes políticos. Perguntas do tipo, eu perdi minha filha e o motorista não fez o teste do etilômetro, eu perdi minha filha e o delegado fixou R$1.000 de fiança, a vida da minha filha vale R$1.000. Então, essas perguntas me angustiavam muito e eu comecei a ser abordado na rua, no supermercado, por pessoas simples que almejavam que eu pudesse ingressar na política. Resisti muito, porque a imagem do político é muito ruim. Eu, assim como o telespectador, nós estamos cansados com o mesmo resultado, porque infelizmente no Brasil a política passou a ser um comportamento profissional e não como uma representatividade daquilo que eu entendo que deveria ser o correto, que é representando os anseios da população. Minha família não tinha me dado um apoio momentaneamente, mas eu sempre enfatizei que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então eu não queria ser um servidor público omisso. Esse foi o motivo pelo qual eu me habilitei e coloquei meu nome para que a sociedade avalie se eu estou apto a representá-la no Senado Federal. Muito bem, ok, candidato. Agora o senhor pode escolher uma pergunta que foi elaborada, produzida pela nossa produção. São temas relacionados à educação, saúde, Perfeito. Infraestrutura, segurança, economia, desenvolvimento social. Com a crise econômica, houve um aumento no número de pessoas em situação de rua no país e em Guarapari não foi diferente. Perfeito. Com medo do aumento da violência, a população cobra a solução do problema, mas os municípios alegam que elas estão amparadas pelo direito de ir e vir e não podem ser obrigadas a deixar as ruas. Que tipo de políticas públicas podem ser adotadas para resolver o problema? Bom, a gente tem que partir da premissa que a Constituição Federal ela é clara. A segurança pública é um direito de todos e é dever do Estado. Isso está expresso no artigo 144. Lamentavelmente, o poder público vem falhando também nesse direito, nessa garantia constitucional. Como ele falha também quando se fala na saúde. Não adianta você estar lá no artigo 9º da Constituição Federal, que diz que a saúde pública é um direito de todos e dever do Estado, e nós presenciamos os médicos se posicionando e escolhendo quem vive e quem morre nos corredores dos hospitais públicos. A prova disso é que em Guarapari, por exemplo, não tem nenhum hospital público. E a população, uma população de aproximadamente 125 mil habitantes, e quando você vem aí no período de verão uma população flutuante que chega até 700 mil pessoas, e nós temos essa triste realidade. Então o Estado falha na educação, ele falha na saúde e falha principalmente na segurança pública. Quando você fala que aumenta o número de população em condição de vulnerabilidade, no caso de população de rua, claro que nós temos um fator que foi uma mola propulsora para isso também, o funcionamento da Samarco, que gerou desemprego, que abalou a economia, e que isso faz com que a população não tenha condição. Na verdade, quem vem pagando essa conta
pela ineficiência do Estado, e aí eu falo, Estado, seja no âmbito do poder legislativo, executivo e judiciário, é sempre a camada menos favorecida. Porque não adianta, você pega todas as revistas de economia e está lá, o salário mínimo ideal no Brasil seria X. Mas o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, ele é claro quando ele fala que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário e higiene. E nós temos esse mísero salário mínimo. Enquanto, com todo respeito aos garçons, nada contra os garçons, mas no Senado Federal tem garçons ganhando 15 mil reais. Então, o problema é econômico, mas que gera um problema, um caos social. Acabou seu tempo, candidato. Agora é a vez do jornalista Marcelo Paranhos, né, fazer uma pergunta ao candidato. Boa noite, candidato. Boa noite, Manuela. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Candidato, como fazer uma campanha enfrentando adversários, por exemplo, os 2 senadores que estão buscando reeleição, que possuem fundo partidário, que possuem grandes recursos, uma estrutura muito grande? Como fazer uma campanha num período curto enfrentando esse poderio econômico, por exemplo? Eu costumo falar que o meu marketing ele já vem se construindo há 26 anos. Existem muitos políticos que falam muito e não fazem absolutamente nada, e a sociedade sabe disso. Eu nunca tive mandato e eu consegui mudar uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, sem mandato. Eu nunca tive mandato e eu consegui mudar uma lei estadual para assegurar um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito, sem mandato. Costumo até falar que é uma luta de Davi contra Golias, mas, biblicamente, Davi ganhou. Eu tenho fé em Deus, que a população há de acordar e ela vai entender. Porque o marketing quem está fazendo na nossa campanha, nesse time que eu estou à frente, é a própria população. São pessoas de bem, são pessoas que acreditam, porque elas sabem que eu trabalho, elas sabem que eu coloco a minha cara, elas sabem que eu tenho coragem para chegar e fazer, e não ficando ali numa situação, numa zona de conforto. Quem está fazendo é difícil, porque tem um poder econômico muito forte e a rede de sustentabilidade com absolutamente um valor ínfimo, irrisório. Mas é muito positivo quando eu encontro pessoas na rua ou nas redes sociais que chegam para mim voluntariamente, falam, olham nos meus olhos e falam, eu quero te ajudar porque eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor vai efetivamente representar o Estado do Espírito Santo de forma justa, igualitária, para que a gente possa reduzir essa desigualdade social, para que a gente possa diminuir esse abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de poucos. É por isso que isso me incentiva. Isso me dá força para conseguir continuar com o mesmo vigor. E aqui, nesse momento, Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Eu quero agradecer toda a população, as pessoas de bem, que estão acreditando nessa transformação, nessa corrente do bem. Eu tenho fé em Deus que a população, no dia 7 de outubro, vai virar essa página da triste política brasileira, em especial do Espírito Santo. Ok, candidato. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta, dando continuidade à entrevista com o candidato Fabiano Contarato, da Rede. É um instante só. Estamos de volta, segundo bloco, dando continuidade à entrevista com o candidato ao Senado, Fabiano Contarato, da Rede. E, candidato, agora o senhor vai escolher uma pergunta que foi encaminhada por um candidato também ao Senado. Só informando que os candidatos Magno Malta e Ricardo Ferraço não enviaram as perguntas. Vamos ver, então, os envelopes todos lacrados. Vamos ver qual é a pergunta enviada por qual candidato. Pergunta de Lil Catrini, do PSOL, para Fabiano Contarato, da Rede. Contarato, em 2014, o senhor chegou a anunciar que iria disputar uma vaga ao Senado, mas recuou. O que o fez este ano voltar a pleitear, né, uma vaga no Congresso Nacional? Eu costumo dizer que é bíblico, né? Nós tem uma passagem bíblica que fala da escolha da porta estreita e a porta larga. É óbvio que a realidade social, a visibilidade que eu tinha naquele momento, em 2014, era uma, para hoje ser outra completamente diferente. A possibilidade de uma eleição, de obter êxito nas eleições naquela época era bastante razoável, mas existem coisas que são irrenunciáveis, como a ética, a dignidade, o decoro.
Eu tenho orgulho de falar que meu pai era motorista de ônibus, que foi caminhoneiro, que puxou ônibus por 40 anos na Grande Vitória. Que minha mãe era semi-analfabeta e criou 6 filhos e eu sou mais novo. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sempre estudei em escola pública e quando eu passei na escola técnica eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus e eu tinha que falar que eu era filho do motorista Alvino para ver se eu conseguia entrar. Isso tudo me faz dar um valor muito maior do que qualquer cargo político ou qualquer status, né? Essa vida, e trabalhando no trânsito, isso foi muito mais fortalecido, porque essa vida da gente é muito curta, é efêmera. Eu estou aqui, eu não sei se eu chego em casa, mas a pergunta é, o que eu fiz para melhorar a cidade, o município, o estado, o país onde eu vivo? O que eu fiz para entender que nós vivemos em coletividade? O que eu fiz para ter a ciência de que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas foi transformá-la. Talvez a resposta para a candidata é, eu perdi o medo, hoje eu tenho mais coragem. Hoje eu tenho a plena convicção de que a gente peca não só por ação, mas por omissão. Aliás, isso já está expresso no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, quando fala que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Eu não quero permanecer omisso, por isso que eu me habilitei. Mas aí eu fico muito feliz e à vontade quando eu vejo a população reconhecendo toda a minha história de vida e convalidando, falando, olha, o senhor nos representa. Ok, candidato. Agora é a vez do jornalista Marcelo Paranhos fazer outra pergunta ao candidato. Candidato, a população está muito descrente com a política. Uma das questões que são sempre apontadas nas pesquisas são os privilégios que os políticos possuem. Perfeito. O senhor eleito senador terá muita mordomia e muito privilégio. Dessas mordomias, celular, aluguel de carro, passagem aérea, um batalhão de assessores, que a gente nem sempre sabe para que servem esses assessores. O senhor pretende usar todas as mordomias e como analisa essas questões? Na verdade, até um dos programas eleitorais eu falo muito nisso. 52 assessores, uma verba de gabinete enorme. É óbvio que os princípios que regem a administração pública estão expressos na Constituição Federal, no artigo 37, que está lá que a administração pública vai ser regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu não conseguiria olhar para a cara da população, para o rosto da minha família, do meu pai, que já está com 85 anos, dos meus 5 irmãos, 2 irmãs e mais 3 irmãos, e vivendo, e principalmente do eleitor, ganhando um mísero salário mínimo, que não dá para absolutamente nada, tendo essa quantidade de privilégio. É óbvio que chegando lá, assim como, guardadas as devidas proporções, por exemplo, as 2 vezes que eu ocupei cargo comissionado, eu nunca usei telefone institucional. Eu sempre devolvi isso dali. Porque eu acho que, tem uma frase da ministra Carmen Lúcia, que ela, com bastante propriedade, ela falou o seguinte, dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo. Se é uma coisa que eu tenho responsabilidade, mas acima de tudo, não tem nenhum ordenamento, porque essas garantias, esses privilégios, eles são legalmente permitidos, mas eles são moralmente afetados pelaquilo que o senso comum determina. Eu não conseguiria olhar falando que eu vou receber auxílio moradia ou que eu vou ter dinheiro para 52 assessores, sendo que o necessário para isso seja muito pequeno. É óbvio que eu vou ver como que seja a tramitação legal para fazer a renúncia daquilo que eu acho que é justo para o recebimento de um senador, mas acima de tudo, não só para ficar uma ação isolada minha enquanto senador, caso eleito, mas provocar para que esses privilégios caiam em todos os segmentos, a começar essa faxina moral pelo próprio Poder Legislativo, seja no sistema bicameral, na Câmara dos Deputados Federais, seja no Senado Federal. Ok, tempo esgotado. Agora, candidato, nós convidamos algumas entidades aqui da cidade, Perfeito. Que elas também encaminharam algumas perguntas. Aí eu gostaria que o senhor escolhesse mais um envelope. Vamos ver, então, qual foi a entidade. E antes de ler a pergunta, só lembrar que esse programa tem o apoio do Armazém das Montanhas, Guará Máquinas e também da Reveste Casa e Construção. Vamos ver agora qual é a pergunta. Pergunta da CDL para o senhor. Quais projetos poderia apresentar para facilitar e otimizar o crescimento das micro e pequenas empresas no estado do Espírito Santo e no Brasil, dado a dificuldade de tempo desde a criação, captação de recursos
dentre outras dificuldades encontradas, na maioria das vezes, né, de natureza burocrática? Eu quero agradecer a CDL pela essa oportunidade para esclarecer um ponto de extrema importância. Hoje o pequeno e microempresário no Brasil, ele sofre com a burocratização. É inconcebível você, para montar um pequeno negócio, você ter que ter inúmeras licenças. Nem questiono a natureza da licença que essa deve ter, mas a forma como ela é feita. Então você tem que incentivar o micro e pequeno empreendedor. A carga tributária, que muito se fala em reforma tributária no Brasil, é inconcebível que o consumidor pague quase que 50%, em alguns produtos até 60% do valor final daquele produto é em cima de carga tributária, seja de um imposto, seja de uma taxa, seja de uma contribuição de melhoria. Então, o que nós almejamos é fazer um processo simplificado para que esses microempreendedores tenham uma condição confortável e não dar o mesmo tratamento das grandes empresas. Agora, o que eu não posso conceber é que você, quando põe todo mundo no mesmo nível, grandes empresas e microempresário, você acaba ferindo o princípio da razoabilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui delegado na Delegacia de Meio Ambiente, era triste quando eu via lá que um dono de uma oficina mecânicazinha de carro, de automóvel, lá num bairro carente, ele precisava de várias licenças ambientais, etc, etc. E uma burocracia total, até que eu descobri que o Porto de Vitória não tinha licença ambiental. Ora, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que o que falta é o Senado Federal ter coragem para mudar, enfrentar, ouvir. Será um mandato, se assim eleito for, de constante diálogo, principalmente com essas categorias, essas camadas, o microempresário, que tem que ter um estímulo, porque é ele que vai fomentar a economia do país. Nós não podemos achar razoável que 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Aqui no estado do Espírito Santo, 257 mil estão desempregados e 254 mil estão no trabalho informal sem carteira assinada. É nesse sentido que eu quero trabalhar. Tempo esgotado. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o terceiro bloco, dando continuidade à entrevista com o candidato ao Senado da Rede, Fabiano Contarato. É um instante só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, dando continuidade à nossa entrevista com o candidato da Rede, Fabiano Contarato, candidato ao Senado Federal. Candidato, eu vou pedir para o senhor pegar mais um envelope, perguntas da nossa produção. São perguntas baseadas, né, os temas baseados na saúde, segurança, infraestrutura, educação. Então, os temas mais importantes. Desenvolvimento social. No Brasil, muitas famílias dependem de programas assistencialistas, como o Bolsa Família, para se manter. Na sua opinião, o que precisa ser feito para evitar que essas pessoas dependam tanto desses programas sociais? Bom, nós temos que entender que eu defendo os programas sociais, mas não de forma isolada, assim como defendo o sistema de cotas, que deve ser mantido, mas que tem que melhorar a educação pública. Simplesmente o sistema de cotas ele não é razoável, bem como os programas sociais. O que tem que ser feito é gerar emprego e renda. O que você tem que ser feito é parar com essa política, com todo o respeito, de ir no Congresso e pegar emenda parlamentar para atender um município A, um município B, como se fosse ficar nessa relação que eu acho totalmente contraproducente, até mesmo em um contexto total, ineficiente. O que nós temos é fortalecer, gerar emprego e renda. Aí você poderia perguntar, mas como que isso vai ser feito? Olha, uma das coisas que eu sustento é a reformulação do Pacto Federativo. O Tesouro Nacional determina constitucionalmente que o percentual que a União vem aqui no Estado e recolhe tem que ser restituído para o Estado. Vou dar um exemplo. Em 2016, a União veio aqui no Espírito Santo e só com o imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, a União pegou aqui do Estado do Espírito Santo 12,5 bilhões de reais. E ela restituiu para o Espírito Santo, de 12,5 bilhões, ela restituiu apenas 4,48 bilhões. Quer dizer, 1/3 do que ela deveria. Então, nós teríamos que acabar com essas medidas paliativas e injetar na economia esse dinheiro que pertence ao Estado do Espírito Santo. Para isso, você tem que ter senadores comprometidos com o social.
Para isso, você não precisa. Aí vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais do sistema de cotas se nós tivermos uma educação pública de qualidade. Porque eu fico me colocando, como eu tenho orgulho de falar que sou filho de um motorista de ônibus, daquele telespectador que está nos assistindo, que sabe que ele mora lá, que ganha um salário mínimo e tem 3, 4 filhos, e que o sonho do filho é ser médico. A probabilidade dele entrar na Universidade Federal pela porta da frente vai ser remota. É nesse sentido que a gente tenta trabalhar. Tempo esgotado, candidato. Agora é a vez do jornalista Marcelo Paranhos fazer mais uma pergunta ao candidato Fabiano Contarato. Candidato, enquanto o PT mantinha o nome do Lula como candidato antes do julgamento, da decisão do Superior Tribunal, a gente tinha o Lula e o Bolsonaro, primeiro e segundo lugar, disputando um provável segundo turno. Nesse momento, hoje, a Globo News divulgou uma nova pesquisa em que o candidato do PT, o Haddad, que cola sua imagem no Lula, deve ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. A gente analisando esse cenário nacional, nós temos um candidato que deve ir para o segundo turno, que está no hospital, vítima de um atentado, que tem um discurso criticado por muitos, e um outro candidato que está fazendo a campanha dizendo eu sou o candidato do Lula que está preso. Como é que o senhor analisa esse cenário nacional? Eu acho bastante delicado e eu acho que a população ela tem que ser bastante criteriosa para entender qual seria a opção mais favorável. Nós temos alguns candidatos. Nesse cenário, você especificando dos dois, eu acho que a população, ela tem que... Eu fico muito triste, tá, Marcelo, quando eu vejo assim, a população impregnada por ódio, disseminando ódio. Eu acho que o que falta mais é amor para centrar, ter razoabilidade, para saber olhar o programa de governo do Bolsonaro, olhar o programa do governo do Haddad e ver qual que efetivamente, qual das duas opções seria melhor para o país. Nesse contexto. E vigora também, em uma ocasião, alguém me perguntou assim, mas se fulana ganhar, se a Marina ganhar, ou se o Bolsonaro ganhar, ou se o Haddad ganhar, o senhor vai ser oposição? Não, as coisas não funcionam assim. Uma vez passado o pleito eleitoral, eleito um presidente da República, o princípio é da impessoalidade. Você não vai contra a pessoa do Haddad, porque é do PT, ou da Marina, porque é da Rede, ou do Bolsonaro. Não, você vai ter que analisar qual é o comportamento que o chefe do Executivo está tendo para contra o país. Ele está obedecendo o que determina a Constituição Federal, em especial no artigo 5º, quando trata dos direitos e garantias constitucionais? Porque se ele estiver violando, não importa se é A, B ou C. Ele vai ter a rejeição pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, porque é o princípio da impessoalidade. Então eu acho que esse momento não é um momento da população entender que o voto dele tem um preço, o preço é o futuro que começa agora, mas que ela tem que pegar esses planos, analisar a trajetória. Analisa a trajetória de vida desses candidatos, porque não é só o discurso, não é só o plano de governo, mas também o que ele fez, o que foram feitos, quais foram as ações concretas que o credenciam a ser candidato ao presidente da República, e aí sim vai fazer o livre-arbítrio de escolher. Tempo esgotado, candidato, mas o senhor tem mais 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e falar que eu sempre fico fazendo essa pergunta e eu mesmo respondo. Por que eu quero ser senador? Por que eu quero ser político? Porque a política tem que ter ética, tem que ter coragem, tem que ter bons valores, tem que ter princípios, tem que ter boas ideias. Porque eu estou cansado com o mesmo resultado. Agora, é necessário que... Não basta ser só um político novo, porque às vezes você elege uma pessoa que nunca foi político e ele foi eleito lá, deputado estadual, federal, não me importa o cargo. Mas ele deixa se contaminar pelo comportamento da velha política. Então é necessário que seja um político novo, com ideias novas e que não se deixe se submeter a essa conduta da velha política. Agora, nessa via de mão dupla, encontra-se você, eleitor. O eleitor ele tem que ter a plena convicção de que o voto é um instrumento sagrado da democracia. É um instrumento é o passaporte que vai lhe ser dado para que o seu filho tenha uma dignidade de vida. E essa dignidade passa por uma saúde pública de qualidade, por uma educação pública de qualidade, por uma segurança pública eficiente. Porque essas já são garantias constitucionais.
É esse voto que vai assegurar a ele um emprego. A reforma tributária que tanto se almeja, fala-se muito, mas faz-se pouco. É esse voto que vai assegurar uma reforma política, porque é inadmissível nós termos no Brasil 35 partidos políticos e 73 na iminência em processo de formação. Então, o apelo que eu faço ao eleitor é: pense muito, porque o seu voto tem um preço. O preço do voto é o futuro, um futuro que vai começar no dia 7 de outubro. E aí eu faço um apelo. Analise todos os candidatos, você tem 11 opções. Só para finalizar, eu só queria citar uma frase de Tiago de Mello quando ele diz: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. Tempo esgotado, candidato. Muito bem, chegamos ao final da entrevista, desse programa aí, com a entrevista com o candidato ao Senado, Fabiano Contarato, da Rede. Obrigada pela sua presença, candidato, aqui na TV Guarapari. Também agradecer ao jornalista Marcelo Paranhos, nosso colega do site Realidade Capixaba. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença. E lembrar que, por ordem de sorteio, o outro candidato, que seria o candidato também que concorre ao Senado, que seria entrevistado nesta quinta-feira, seria o candidato Magno Malta, do PR, mas a assessoria de imprensa dele informou que, por problemas na agenda, ele não pôde comparecer. E na próxima segunda-feira, dia 24, nós damos continuidade à nossa série de entrevistas e o candidato ao governo, André Moreira, do PSOL, ele será o nosso entrevistado. Obrigada pela sua audiência. Até lá.